Hoje nós vamos fazer uma análise comparando 4 bancos, os principais bancos do Brasil, né, que estão na bolsa de valores, tá ok, pessoal? Então a nossa análise foi realizada no dia 7, né, de julho de 2020. Vamos iniciar aqui dando uma olhadinha na curva, né, do Ibov, né, só para a gente ter uma ideia aqui, né, nós vemos aqui que o Ibov ele chegou no auge aqui, no topo, em dezembro de 2019, depois deu aquela queda que todos nós sabemos em março, abril, se recuperou e agora chegou aos 100 mil pontos, né, e está 14% abaixo do topo dele. E aqui nós começamos a ver os bancos, então. Nós vemos, começando pelo Itaú, nós vemos que os bancos, né, eles subiram bastante, chegaram até início de 2019, né, chegaram no topo e ficaram o ano inteiro andando meio de lado, né, mas subiram bem antes que os outros ativos. Né. Aí caíram bastante e hoje o próprio Itaú aqui ele está mais ou menos 26% abaixo do seu topo, né? Você vê que está 26%, sendo que a bolsa está 14%, então está um pouco atrasado. O Banco do Brasil foi a mesma coisa, né? Ele subiu também. Todos os bancos acompanharam o mesmo ritmo aqui, dá para ver, né? Porém, ele caiu mais, né? E subiu um pouco menos aqui, dá para ver, né? O Banco do Brasil hoje está 35% abaixo do seu topo. E aqui nós vemos, aliás, esse aqui é o Banco Bradesco, desculpa. O Bradesco está 34% abaixo do topo. O Banco do Brasil é o mesmo esquema, né? Ele também subiu, agora caiu, e ele está 35% abaixo. Então nós vemos que o Bradesco aqui e o Banco do Brasil são os que menos subiram aqui, né? E aqui nós vemos aqui o Santander também, que foi o mesmo esquema, né? Ele já também caiu bastante, né? E recuperou. E ele está 32% abaixo do topo. Aí. Aqui nós podemos ver o preço sobre o lucro dos bancos. Né? Então nós vemos que o Banco do Brasil, por exemplo, o preço sobre ela deve estar na faixa de 5,7 por aí, né? E está abaixo da média, vem está abaixo da média aqui, desde 2017. Né? O Bradesco também, né, está abaixo da média, dá para ver aqui, a partir de 2017. E o Banco Itaú, nós vemos que também está um pouco abaixo da média, desde 2017, talvez até esteja na média de 2017, né? Mas está um pouco abaixo. E o Santander, que nós vemos aqui, que olhando aqui a curva, é o que está mais baixo, né? Ele está no nível de 2016 aqui, né? Entendeu? Então, claro, nós temos que ver aí por que é isso, né? Porque o lucro do Santander foi menos afetado e nós vamos ver por quê. Ele fez uma provisão menor do que o Itaú e o Bradesco no caso, né? Aqui então nós vemos que eu havia falado da previsão, o PDD, né, que é a previsão de débitos duvidosos, né? O Banco do Brasil, nesse trimestre que passou, o PDD foi 26% da receita financeira dele, sendo que no de 2019 foi 18%, né? Você vê que aumentou um bocado aqui, né, o PDD, né? O Banco Bradesco foi o que mais aumentou aqui o PDD, foi 46%, sendo que 2019 foi 14%, né? Então ele foi bastante cauteloso. Nós não sabemos, né? Não sabemos qual é a análise de risco que eles fizeram, né? E o Banco Itaú foi 34%, sendo que o ano passado o PDD deles foi bem baixo, foi 8,5%, né? E o Itaú, ano passado, inclusive, distribuiu bastante dividendos. O Santander também foi parecido com o Banco do Brasil, né? O PDD de 26%. E também parecido com o do ano passado, que foi maior que os outros bancos, né? Foi 23%. Então o PDD dele não foi muito alto em relação ao do ano passado. Né? Então, também não sabemos, mas parece que também
foi menos cauteloso que os outros dois grandes bancos privados aqui, né? O preço sobre o lucro, como eu tinha comentado aqui, ó, o, o, o Banco do Brasil está em 5,7% o preço sobre o lucro, né? Sendo que do ano passado foi 7,5%, tá? Acho que sempre nos últimos 12 meses, 5,7%, né? O Bradesco está 8,2%, sendo que a média foi 13%, o ano passado foi 13,9%, né? E o Itaú, você vê que é o mais alto de todos aqui, né? Mas está abaixo de 2019 também. E o Santander está com 6,4%, né? Ele está até um pouquinho parecido, está um pouquinho abaixo do ano passado, né? O ano passado estava 7%, mas é que o lucro dele também não caiu muito, né? E aqui nós temos o PSBL médio. Você vê que todos eles que eu falei acima, né? Eles estão abaixo do PL médio desde 2017, né? Então é isto. E aqui nós vemos o PVPA, nós vemos que o Banco do Brasil é o mais descontado, mas sempre foi, né? Então, que o retorno dele, o ROI sobre o... Aliás, o patrimônio dele sobre o preço do patrimônio sempre foi mais descontado, né? E o ROI dos brancos são bem parecidos, né? Nós vemos que o Bradesco e Itaú são bem parecidos, 2%, o Banco do Brasil é um pouquinho mais baixo, 17%, e o ROI do Santander é um pouco inferior, mas 16% também é um ROI bom, né? E o dividendo aqui, o DY, né? O dividend yield, o Banco do Brasil estou prevendo este ano perto dos 4%, né? Baseado no que ele já distribuiu, sendo que o ano passado foi 6,5%. O Bradesco, no preço atual, no passado foi 8%, e agora ele vai reduzir, a previsão é bem menos, não vai chegar a 3%, né? O Itaú deve bater na próximos 5% neste ano, sendo que o ano passado foi 9,5%. E o Santander está um pouquinho abaixo do ano passado, foi 7,5%, 6,8%. Então, o Santander ele está mais alto, né? Inclusive já distribuiu 1,06, né, de dividendos este ano, né? Então, já distribuiu até bastante já. E o payout, este ano, eu estou colocando a maioria 25%, e o Santander é bem provável que ele distribua mais. Eu acho que aqui vai acabar sendo 25% também, né? Que eu coloquei 44%, porque ele já distribuiu um bocado, mas em relação ao lucro do ano passado. Este ano, provavelmente, vai ficar perto dos 25% também. E o beta, né, que mede o índice de volatilidade, são todos perto de 1, né? Claro, porque também eles têm um peso muito grande no Bovespa, mas nós vemos que o Itaú é o menos volátil deles, né? E o Santander tem uma volatilidade junto, parecido com o Bradesco e o Banco do Brasil, né? Então isso mostra que nós temos que também aproveitar as oportunidades, já que eles são mais voláteis, e nem sempre o lucro é volátil assim, né? Aliás, tem sido menos volátil o lucro do que o preço. E aí eu fiz uma tabela aqui da Greenblatt, né? Aí eu peguei aí, eu fiz um ranking, né, do primeiro até o quarto, quem tem o menor PL, né? No caso, o Banco do Brasil tem o menor PL, e o ROI também coloquei o peso. Esse aqui no final praticamente deu o primeiro Banco do Brasil, né, Greenblatt, o segundo o Bradesco, e o Itaú e o Santander em terceiro. Mas o 2 e o 3 são muito parecidos, né? Aqui nós vemos o crescimento dos lucros dos últimos 3 anos. Nós vemos que o Banco do Brasil cresceu bastante, né? 35%. Assim como o Santander também cresceu nos últimos 3 anos, 30%. O Bradesco subiu 14% anual, todo esse crescimento aqui é anual, tá? E o Itaú, nos últimos 3 anos, foi o que cresceu menos. Mas ele já tinha crescido muito antes também, né? E aí fez um cálculo
pela preço justo pelo Graham, tá? Eu não vou explicar aqui como é que é a fórmula, é aquela fórmula da raiz quadrada, né, do 22,5 vezes o P vezes o PV vezes o L, né? Então nós vemos que o Banco do Brasil tem o maior desconto, ele tem 50%, né, em relação ao preço atual, né, que foi chegado nos R$ 68, né? E o preço justo, aliás, o preço justo do Bradesco então está 21%, o Itubo 24%, né, de desconto, e o SAMB 14%. Então nós vemos que em relação ao Graham, o Bradesco, o Banco do Brasil é o mais descontado, né? É uma maneira, né, de a gente de nos analisarmos também. Agora eu vou fazer uma análise aqui, vou fazer uma suposição de, de, de aumento de lucro dos bancos, né, de crescimento dos lucros, e vamos ver que taxa de retorno poderia dar em cada um deles, né? Então nós começamos pelo Banco do Brasil, nós vemos que no dia 10, né, de julho ele fechou a R$ 34. Então eu estou partindo aqui, lucro, todos os quatro bancos, eu parti de uma inicial que seria o lucro do primeiro trimestre, multipliquei por 4. Então, estou entendendo que os outros três trimestres seriam parecidos, né? E, então, eu coloquei 4,50, mas comparando com o de 2019, você vê que foi 5,80, né? O lucro. Então, a gente pode, assim, o que eu fiz aqui, então? Eu parti dessa base e eu fiz o seguinte, eu vou calcular aqui a taxa de retorno, um TIR, né, de dividendos, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei e eu estou supondo o seguinte, que até 2024, os bancos eles vão chegar no lucro atual de 2019, que eu estou achando até assim, bastante conservador, né? Talvez até antes chegue, mas eu usei como premissa que eles vão crescer seus lucros e 2019 os lucros vão ser igual aliás, 2024 serão igual ao final de 2019. Então eu pressuponho o seguinte, que a partir daquela premissa dos 4,50, como falei, o Banco do Brasil ainda vai ter que fazer um PDD um pouco maior, né? Então, ele vai também distribuir só 25%, como já foi até informado, o banco foi solicitado pelo Banco Central, né? Então, veja bem, então aqui deu um dividendo de 1,05, né? E segundo 2021, 7%, 2022 subiu 10%, 23, 24, aqui ó, 5, 4, e de maneira que chega aqui ó, a 5,59, que é um pouquinho, está até aliás, 2024, isso, está até um pouco abaixo dos 5,80 que falei, né? Está 5,40 aqui. E com isto, com esse crescimento, e aí eu coloquei o payout, né? Você vê 25, depois 30, 45, 45, 44. Concluindo, do sétimo até o décimo também eu coloquei 4% só de aumento dos lucros, né? E a partir do 11º ano, eu coloquei um crescimento conservador, de 3,5%. Então, vamos dizer assim, vamos dizer que seja um aumento do PIB só de 1,5% e uma inflação de 2, 3,5%. Provavelmente vai dar mais que isso, né? O PIB mais inflação, 3,5%. Tá? E estou colocando aí uma distribuição do lucro de 80%. Vamos dizer que os bancos não vão crescer mais, vão ficar estabilizados e vão distribuir boa parte dos seus lucros. Tá? Que provavelmente não é isso que aconteça, mas é a suposição, já que depois de 7, 8 anos, não dá para a gente fazer suposição de crescimento, né? É complicado, né? Então, já no ano seguinte já é difícil, imagina depois de 6, 7 anos. Com isso, chega uma taxa de retorno de 11,68. 11,68. O pré-fixado 2031 fechou em 6,62.
hoje é sábado, sexta-feira 6,80, né? Então nós vemos aqui o seguinte, então tem um prêmio de 4,88 acima do pré-fixado, esse 11, 4,88 mais 6,80 dá 11,68, né? Se nós considerarmos o IBOV como todo, um prêmio, eu aceitaria no mínimo 6% do IBOV como todo, multiplicando, aí seria um fator de risco, um beta, vamos falar assim, de 0,81, né? 0,81 vezes 6 é 4,88. 4,88 mais 6,80 deu 11,68. Então, 0,81 talvez não seja um melhor, né? Se o banco crescer, isso, né? Se for conservador assim, talvez fosse melhor comprar a R$ 30, né? A R$ 30 seria bem perto do 1, né? R$ 30 já seria um preço bom. Mas bem provável que vai crescer mais do que isso, né? Só estou fazendo aqui uma sistemática conservadora. A gente pode ver aqui que se cair só um ano, dá muito pouca diferença no TIR, né? Olha aqui, ó. Vamos dizer que seja menos 20%. Caiu para 10,75. Então, por isso que muitos investidores falam aí, analista de fundo, né? Dizem, olha, se daqui a 3 anos retornar, os preços continuarem crescendo da mesma maneira, tudo que é empresa, essa queda que houve aqui de lucro vai ser pouco significativa. As ações caíram bem mais do que o efeito, né, na taxa de retorno de longo prazo. Agora nós vemos aqui o Bradesco. O Bradesco, então, pegando o lucro do primeiro trimestre multiplicando por 4, você vê que o Bradesco caiu para metade, 1,52, caiu para metade do 3,20, né? Então o Bradesco, se for isso, ele vai ser muito cauteloso, né? Também não sabemos, né, quais são os riscos da carteira dele, mas ele foi bastante cauteloso aqui no PDD, aqui, né? Carregou bem no PDD. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o Bradesco, ele nesse ano, continue com esse PDD dele aí, tá? Nós vemos que aí, então, em 2024, seria e aqui, né, 2024, seria ainda está baixo, eu teria que colocar mais aqui, teria que chegar no 13,20, uns 20% aqui, ó. 2024, chegar em... Ainda não chegou a 2,85, você vê. Dá 11,28, né? De taxa de retorno. Então vamos colocar aqui mais... Vamos dizer que ele foi bastante... Vamos dizer que ele não vai cair tudo isso, vamos colocar 5% aqui. Já agora chegou, né? Chegou perto, ainda não. Vou botar 7%. Pronto. Então vamos ver que chegou aqui, fazendo essa estimativa aqui, ó, no ano 5, que é 2024, chegou em 3,05, ainda não chegou no 3,20, né, que foi o de 2019. E vamos dizer que ele faça um payout aqui de 25%, 30%, né? 25% no primeiro ano, 30% no segundo, 40%, depois 50%. E aqui nós temos os dividendos, né? Aqui, ó, os dividendos aqui, ó, só lembrando aqui, é o lucro vezes o payout, então chega nesse dividendo aqui. E eu tiro em cima dos dividendos, tá? Então aqui, ó, lembrando aqui, ó, então, a taxa de retorno é calculada da seguinte maneira, você tem uma despesa, que eu... Não, hoje é 22, tá errado isso aqui. 22 e 20, 30. Já baixou aqui, tá? Então, nós vemos o seguinte, que aqui tem uma despesa inicial, e depois tem os fluxos positivos, né? Foi feito na perpetuidade, né? E sempre lembrando, né, que a partir do ano 11, então, eu calculei sempre colocando 3,5% de crescimento para todos. Então, nós chegamos a uma taxa de retorno de 10,73
tá? Então, claro, abaixo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha sido 11,68, né? O Banco Bradesco 10,73, um pouco abaixo do Banco do Brasil, né? E o fator de risco 0,65, né? Se for isto, ainda preferia comprar a 20, né? Aí já daria. Acho que 0,76, apesar de ser volatilidade 1, mas para um banco forte no Bradesco, acharia que R$ 20 estaria a preço bom, né? Daria com um tiro de 11,38, né? E um fator de risco está com um prêmio de 4,58 acima. O, o YouTube, o YouTube já é assim, o YouTube fechou em 25,77. Nós vemos então que no ano 5, né, que é 2024, ele também aqui está com 2,74. Então, ele também teria que crescer mais, teria que crescer uns 18%. Aqui, ó, no ano 5, 2,83 ainda está alto, teria que colocar 20 aqui, ó. Crescimento de 20%. Então, aqui vamos chegar, aí nós chegamos ainda, você vê que o Itaú, como já tínhamos visto aí, é o mais alto, no preço mais, é o menos descontado dos 4 bancos, né? 9,83 já é uma margem pequena, né? Claro que o Itaú, o fator de risco pode ser menor que os outros também, né? Um banco maior, mais forte, mas está com um conceito um pouco melhor, né? Mas assim mesmo, se talvez até menos, seria até uns R$ 21, né? Para um fator de risco 0,68. Claro, isso se o lucro de 2019 só em 2024 alcançar. Então, eu estou usando o mesmo critério para todos, né? E o Santander, então, é o seguinte, então, a partir do 2,07, o lucro, né, que é o mesmo critério que eu usei para os outros 3, e aí também o mesmo critério no ano 5, né, que é 2024, ele chegaria teria que chegar em 2,21, né? Aqui está mais baixo, né? Então, teria que ser menos 8 aqui, ó. Aqui chegou perto, né? Menos 7. Pronto. Então, chegou bem perto. Então, ó, daria 12,87. Então, a taxa de retorno do Santander seria o mais alto de todos, né? Claro, porque eu estou usando aqui também 25 no primeiro ano, 35, e aqui estou usando 50%, porque é até mais alto que os outros. O Santander ele tem distribuído o payout maior do que os outros bancos, por isso também que ele está com um tiro maior, né? Ele está distribuindo maior, um pouco mais, né? Então, teoricamente, se ocorrer isso aí, ele está com um tiro maior, né, que os outros. Mas é parecido com o Banco do Brasil também, né? O Bradesco está um pouco melhor e o Itaú, até pelo próprio gráfico que nós vimos lá, né? Você viu que é o que menos caiu, né? Então a gente nota que os bancos eles estão atrasados em relação, né? Mas também nós notamos que mesmo havendo uma queda razoável aqui, vamos dizer assim, vamos colocar aqui o YouTube, o Bradesco, né? Mesmo que caia mais aqui, ó. Esse ano, o efeito não é muito grande, né? Já caiu 1%, né? Você vê, caiu 10% no lucro aqui em relação o inicial que tinha feito, caiu 10%. Olha aqui. E caiu só 1% na taxa de retorno. Claro, né? A longo prazo, 9,78 ao ano. Então é isso, pessoal. Nós vemos que os bancos aqui, eles não estão com preço ruim, estão com preço razoável ainda. Ainda é bom de comprar. Poderia estar melhor, né? Claro que
em abril, março estavam ótimos, né, para comprar, né? O próprio Banco do Brasil, em abril, chegou a R$ 25. A R$ 25 está com uma taxa de retorno mais de 13%. Então, é isto. Então, os bancos, ainda eles estão atrasados, e eu acho que vai chegar o momento deles também, né? Agora, aí cabe a cada um fazer uma análise e se achar que por exemplo, 2024, 2023 ou 2022 eles vão chegar no lucro de 2019, aí a taxa de retorno vai ser maior ainda, aí vai ser uma taxa de retorno que os preços atuais compensam, né? Então é isso, pessoal, essa aqui é a minha análise, eu espero que cada um faça a sua análise e tirem suas conclusões, tá? Então, bom investimento a todos.